A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o presbítero Beto Chaves. Queria falar com você de forma muito breve, fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus concernente à Páscoa. Nós vamos entender de forma muito breve aqui sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. A primeira referência sobre a Páscoa é no livro de Êxodo, o capítulo de número 12, que a epígrafe traz como título a instituição da primeira Páscoa. E ele diz aqui o versículo 5, eu não vou ler o texto todo. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, e o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e vergas da porta, nas casas em que o comerem. O versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E ele diz, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Amado, permita-me falar de forma muito breve sobre a instituição da Páscoa. É claro que nós sabemos que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com troca de presente, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, tomando por referência esse texto que nós lemos, que o Senhor havia dito, Moisés, ele já tinha anunciado no capítulo anterior, que viria a última praga, a praga da morte dos primogênitos do Egito, e certamente aquela praga resultaria na liberação do povo de Israel, seria liberado para ir para a terra prometida. E nós percebemos que quando Faraó estava com seu coração endurecido, as pragas vinham, ele amolecia o coração e depois voltava de novo e endurecia o coração. Até que o Senhor permitiu aqui essa que seria a última praga, a da morte dos primogênitos do Egito. Mas antes de acontecer esse episódio, o Senhor falou para Moisés instituir a Páscoa. Ele pede a Moisés solenemente para que ele matasse ali, chamasse o povo de Israel e que cada um fizesse ali, preparasse um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula, que era na verdade referência ou fazendo alusão à morte do Cordeiro Pascual ou o Cordeiro Perfeito Jesus Cristo, que também seria sacrificado por amor a cada um de nós. Então Jesus, ele é a nossa Páscoa. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Veja que ele diz, quando matardes o cabrito, o carneiro de 1 ano, vocês pegarão o sangue e vão aspergir ou vão passar nos umbrais e nas vergas das portas. Quando o anjo da morte passar à meia-noite, e onde houver a marca do sangue, ele passará além da margem. Então, amado, a Páscoa para nós é a proteção que o Senhor nos deu através da sua morte, da sua morte vicária, da sua morte substitutiva, quando ele derramou o seu sangue carmesim, seu sangue perfeito, para nos redimir, para nos trazer de novo
para junto do Pai. Então nós podemos ali perceber que o Senhor, Ele faz isso. Ele nos abençoa quando Ele derrama o seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos resgatar. Perceba que Jesus, sendo o Cordeiro perfeito, e assim, meus irmãos, eles fizeram a instituição da Páscoa. Quando o anjo da morte veio, nenhuma das casas dos egípcios, dos irmãos que residiam em Gósen, uma cidade ali no Egito, não houve dano, não houve morte, porque havia a marca do sangue. Pegando é a mesma coisa para nós. Se nós estivermos a marca do sangue de Cristo em nossas vidas, a marca do novo nascimento, o inimigo não pode nos atingir, o inimigo não pode nos roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida de intimidade com o nosso Deus. Então Jesus, ele institui, inclusive, vamos fazer um link rápido, eu já estou quase concluindo aqui, no livro de Marcos, quando ele pergunta aos discípulos, Marcos ou Lucas 22, versículo 7, ele diz: "E chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, que era a Páscoa, em que importava o sacrifício, ou que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-vos a Páscoa para que comamos." Então Jesus, ele dá ali aos discípulos a incumbência de preparar a Páscoa. E ali encontraram, Jesus deu o indicativo onde seria o lugar. Eles iriam seguir um homem que tinha um cântaro na cabeça, e eles seguiram aquele homem. E quando perguntaram sobre o lugar onde o Senhor faria a Páscoa e a instituição da primeira Santa Ceia, o homem tinha uma casa pronta, toda mobiliada, só esperando ali para ser usada pelo Senhor Jesus Cristo. Esse lugar dá alusão ao nosso coração, que tem que estar preparado para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor possa habitar, para que haja comunhão e intimidade. Então a Santa Ceia, quando fala, ou a Páscoa, quando fala, é um memorial eterno ali que foi instituído, porque o povo de Israel precisavam fazer isso. Todos os anos eles faziam a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa. Imagine, irmãos, que representava o fim do período de 400 anos de subjugo, da escravidão do Egito. Representava o fim daquele tempo de escravidão. Quando Jesus vem e habita no nosso coração, ali termina o fim da escravidão do pecado na nossa vida. Perceba que o Senhor, ele disse que eles tomariam posse de uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida, a terra prometida a Canaã. E, irmãos, interessante que a distância do Egito até Canaã não era mais do que 613 quilômetros. Se eles caminhassem por dia, se eles caminhassem 15 quilômetros, em 40 dias, eles chegariam à terra prometida. Mas o Senhor, primeiro que as nações não permitiram, não deram passagem para que Israel passasse. Não houve permissão. E o Senhor permitiu, então, usou o deserto para moldar o caráter espiritual de cada um deles, como o Senhor permite o deserto na nossa vida, para nos moldar, para que nós estejamos de acordo com a sua plena e perfeita vontade. E, amados, perceba que os 40 dias se prolongaram em 40 anos.
que era ao tempo em que Deus estava lapidando, tirando o Egito de dentro deles. Porque às vezes a gente pergunta por que os desertos da vida em nós, o Senhor permite para muitas vezes tirar o Egito que está dentro de nós. Deserto fala de problema, fala de dificuldade, fala de adversidade. Deserto é escola de provação, mas também é lugar de aprovação. Amados, perceba que o Senhor, eles demoraram 40 anos de intensa caminhada, né? Mas perceba que, por mais que eles estivessem ali, caminhando no deserto, no lugar de sequidão, de calor caustigante, onde haviam bichos ferozes, chacais, serpentes, mas ali eles gozavam da proteção de Deus. A Bíblia diz que havia uma coluna de fogo e havia também uma nuvem. Era a provisão de Deus para o seu povo no deserto. E toda vez que a coluna se movia, a coluna de nuvem se movia, eles entendiam que eles deveriam acompanhá-la. Quer dizer, nós estamos no deserto, mas Deus está nos conduzindo até nós chegarmos na Canaã celestial. Esse deserto não é para nos matar, mas para nos aprovar, para nos levar a um nível maior de espiritualidade e comunhão com o nosso Deus. Amados, então essa era a palavra que eu queria compartilhar com você. E dizer que eu sou limitado, mas o Espírito Santo de Deus não é, e continuará falando com você. Não permita que o deserto roube a sua esperança. Não permite que o deserto roube a sua fé. Não permite que o deserto tire a sua paz. O deserto é lugar de provação, mas também de aprovação. Deus vai fazer você entrar na terra prometida e cantar o hino da vitória. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te proteja, que Ele te dê a paz. E lembre-se sempre disso. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Porque Ele ressuscitou. E como primícia da ressurreição, assim como Ele ressuscitou, se nós morrermos com Ele também ressuscitaremos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.